Pois a glória do sol, da lua e das estrelas, a qual se refere São Paulo, é a glória da fagulha da vida, aquela preciosa semente que Deus plantou através de toda a vastidão do ovo cósmico, como um ponto focal para que a divindade espiralasse em manifestação na forma como o corpo da mãe. É bem profundo esse parágrafo, né? Vamos destrinchar um pouquinho. Tem uma passagem bíblica, né, em que São Paulo se refere à glória do sol, da lua e das estrelas. É mais um jeito de se referir à Trindade, né? Você pode se referir à Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo, sol, lua e estrela, no caso, ou poder, sabedoria e amor, né? E aqui o Mestre Leonello está identificando isso com essa fagulha da vida que está no nosso coração, essa semente do Cristo, que é a nossa chama trina, né? Aquela preciosa semente que Deus plantou através de toda a vastidão do ovo cósmico. O ovo cósmico é o plano mais macro que existe, assim, é mais até do que um universo, né? É algo que envolve vários universos, assim, é o plano mais macro que a gente pode conceber, assim, em termos da manifestação, né? E por toda a vastidão desse ovo cósmico, Deus colocou, né, em cada individualização da sua presença, uma semente, né, que é a semente dessa chama trina, que é um ponto focal, né, é pequenininha, ela tem aproximadamente 1 ou 2 milímetros, assim, na câmara secreta do nosso coração, e é nesse ponto que a gente consegue alcançar a sintonia com o Cristo, e é por meio da sintonia com esse ponto focal, essa sementinha que está dentro da gente, que a divindade espirala e desce a manifestação na forma, né? E como o corpo da mãe. O corpo a mãe simboliza a manifestação, né? A mater, a matéria. Então, para aquilo que está em espírito, né? O pai se manifestar na matéria, na mãe, é necessário que tenha um ponto focal, um nexo da cruz, né? Isso o Mestre Saint-Germain explicou também na primeira aula do curso, que vocês têm acesso lá, né? Que o ponto focal da cruz, o centro da cruz, é o ponto por meio do qual se faz a tradução das energias do espírito para a matéria e da matéria para o espírito, né? Então, aqui basicamente o Mestre Leonel está trazendo a mesma ideia. É por meio desse ponto focal do nosso coração, nossa chama trina, que aquilo que é espiritual pode se manifestar, descer a matéria e se tornar algo disponível nesses planos aqui, né? Pois a glória do sol, da lua e das estrelas, a qual se refere São Paulo... Ih, acho que está dobrado aqui. Paulo fala sobre corpos celestes e corpos terrestres, e sobre a glória do celestial como algo, e a glória do terrestre como algo diferente. Vamos investigar mais a fundo essa ideia, né? Se a gente fala na Terra como nos céus, então não seria igual? Por que seria diferente, né? Por que Paulo citou essas duas coisas como coisas diferentes, né? Vamos investigar essa ideia. Assim ocorre de modo que há uma translação ou tradução de energia. A mesma energia que se manifesta como pai no plano do espírito coalesce como mãe no plano da matéria. Então, sim, embaixo como no alto. E ainda assim, a glória e a radiância dessa energia se manifestam segundo a frequência de consciência divina que aparece como vida nessas várias dimensões do ser. Ou seja, né, dependendo da dimensão na qual nós estamos atuando, né, ou na dimensão na qual nossa consciência está, você vai ter uma manifestação maior ou menor da potência dessa luz espiritual, né? Então na verdade, o que é do pai se manifesta na mãe, mas depende da gente também, né, de realizar o Cristo e conseguir estreitar aquela lacuna, né, fazer com que, de fato, aquilo que está se manifestando aqui no plano da Mater reflita plenamente aquilo que se manifesta no plano do Espírito, né? Não necessariamente isso acontece, né? Dependendo do grau de consciência que a pessoa está, na sua própria evolução na senda, você vai ter menores ou maiores incrementos de luz se manifestando até que a pessoa conquiste finalmente a ascensão e se torne a plenitude do Cristo, né?
A tradução, e aí então que entra esse processo de tradução, de translação, né? De quanto que essa energia espiritual vai conseguir se manifestar e se traduzir na realidade material, né? A tradução das energias do espírito para a forma, o útero da mater, com suas múltiplas dimensões de tempo e espaço e níveis de consciência, ocupando esse espaço santificado, a que chamais o vosso universo nativo, não passa do acordo do Deus Pai e Mãe, feito de modo a prover oportunidade de evolução para bilhões de ondas de vida, né? Então esse lugar onde nós estamos, da manifestação, é um campo, né, onde as almas podem evoluir e se tornar mais do espírito, né? Até que não necessitem mais habitar essa esfera, né? Que se unam de volta a Deus no ritual da ascensão. E aí, como mais citou aqui, né? Você tem múltiplas dimensões de espaço e tempo, você tem vários níveis de consciência diferentes evoluindo. E é por isso que o processo de iniciação ele é importante também. Nós estudamos lá com o Sr. Maitreya, ele cita algo similar em relação a essa questão, né? Que nós podemos ser um elo na hierarquia, um instrumento para, né, trazer essas energias espirituais para aqueles que estão evoluindo, né, atrás de nós, né, que estão seguindo as nossas pegadas, quer dizer, a gente está assumindo um papel de coautores com Deus nesse processo e deixando um caminho, né, para aqueles que vão seguir depois de nós, né? Isso é o processo de iniciar espirais, né? O Sr. Maitreya utilizou esse termo, iniciar espirais, né? Nós estamos realmente iniciando processos que podem reverter em oportunidades de evolução para aqueles que virão depois de nós também, né? Então, será que a gente estaria tendo acesso a esses ensinamentos se não fosse a missão do Mestre Lanello, a missão do Mestre Jesus, a missão de Almória? Cada um deles iniciou essas espirais, iniciou um ciclo de oportunidade para aqueles que viriam depois, né? Essas ondas de vida são as identidades individuais que emanam da fonte solar. Aqui o Mestre está se referindo a todas as ondas de vida do universo manifestado, né? Seja em que grau de consciência esteja no processo de evoluir, né? São as identidades individuais que emanam da fonte solar, do centro do ser, criadas por Deus para expandir a autoconsciência do ser divino. Então, em cada um desses pontos focais de consciência, né, cada individualização da chama divina, existe uma potencialidade daquele ponto expandir a autoconsciência do ser divino. Quer dizer, aquele ponto passar a se perceber mais como Deus e menos como uma partícula isolada, né? E aí, por meio desse repartir do pão, né, da consciência crística, da consciência de Deus repartida em várias partes, Deus evolui em cada uma delas e transcende a si mesmo constantemente, né? Toda a vida é Deus. Todo ser é Deus. Toda consciência é Deus. Nós o compreendemos em suas várias facetas, conforme compreendemos a lei de transferência de energia, segundo a qual Deus pode se identificar como matéria inerte, como chama flamejante da vida una, como elemental, como ser angélico, como hierarquia cósmica, pois ele mesmo é a essência dos planos do fogo, do ar, da água e da terra no corpo da mãe. Há então uma translação ou tradução de energia do espírito para a matéria. Da mesma forma que observais, na passagem de seres queridos, a translação de energias materiais para o plano do ser espiritual. E aqui está a figura do fluxo em forma de 8, que simboliza justamente isso, o espírito descendo à matéria e a matéria subindo ao espírito, sempre passando pelo nexo aqui que representa o Cristo, né, o ponto do mediador. Ao se mover na escala das dimensões materiais, a humanidade adentra a existência física e se despede dela, ao mesmo tempo em que se mantém no plano da matéria, até que a evolução e a mestria pessoal estejam completas, até aquela hora e momento em que ocorre a aceleração do ser para a translação final do corpo da mãe, que se funde com e se torna o espírito do Pai. Ou seja, a gente pode encarnar e desencarnar na forma física, mas a gente não está deixando o plano da matéria,
né? Isso é importante de entender, porque as pessoas pensam, sobretudo na doutrina espírita, traz um pouco esse sentimento, assim, essa percepção de que tem o plano físico e tem o plano espiritual, né? Mas não é exatamente assim, né? Na verdade, no conhecimento dos mestres, eles trazem um entendimento além, né? Que, na verdade, a gente continua no plano da manifestação. A gente está apenas deixando a existência física, o veículo físico. O veículo emocional, o veículo mental e o veículo etérico, que também pertencem aos 4 corpos inferiores, né? O físico, emocional, mental e etérico. Você vai simplesmente se desfazer do físico, mas os outros 3 vão permanecer. Eles permanecem guardando os padrões que a alma alimentou no passado, os karmas passados, né? Então, tudo que eu cultivei nas minhas emoções que não tenha sido alinhado com o Cristo vai permanecer ali. No mental também, no etérico também, né? E a gente vai permanecer ligado de uma certa forma ao plano da matéria, da manifestação, até que a gente transmute tudo isso e ganhe a nossa ascensão, né? Embora atualmente exista uma dispensação em que nós podemos realizar a ascensão com 51% do nosso karma transmutado e finalizar a transmutação no plano etérico, né? Na esfera celestial, que é também o lugar para onde as almas dos portadores de luz, aqueles que têm um contato mais próximo com o Cristo, vai entre as encarnações, onde tem os retiros dos mestres, né? Então tem vários níveis, vários níveis, não é apenas físico e espiritual, né? Tem várias graduações, tanto no plano da matéria, né? Desde aqui na esfera física até chegar no etérico, que é o plano mais sutil, assim, o plano material mais sutil, que também é ali no etérico que os mestres podem falar com a gente. O etérico é como se fosse esse nexo aqui, assim, né? O etérico, ele toca o espiritual e o material ao mesmo tempo, assim, né? Nos seus estratos mais elevados. Mas, assim, deixar definitivamente o plano da manifestação para se tornar, para entrar realmente na esfera onde existe apenas o espírito, onde não existe tempo nem espaço, né? Isso a gente faz por meio da realização do Cristo em nós e por fim, no ritual da ascensão. E aí o que acontece? Acontece uma aceleração do ser para a translação final do corpo da mãe, né, que seriam os nossos 4 corpos inferiores, que se funde com e se torna o espírito do Pai, né? Então a alma se eterniza por meio desse ritual. Essa translação final é o retorno da alma ao plano do espírito no ritual da ascensão.